Esse provisionamento que eu vou mostrar para vocês é para que vocês fiquem tranquilos na hora de chegar ao 13º, férias, ou até mesmo alguma rescisão inesperada. E você fica surpreso, fala, poxa, agora eu tenho essa rescisão para fazer, estava fora da minha programação. Você vai fazer a provisão em cima do valor da sua folha de pagamento. O nosso exemplo aqui foi que um salário seria equivalente a R$1.000, lembrando da variável de acordo com a cidade. Tem cidade que o salário piso chega a ser 1.400, como tem cidade que chega a ser os R$1.000, às vezes até um pouquinho menos, tá? Então, nós vamos usar aqui um número bem fictício, só para facilitar as nossas contas. Lembrem, em cima desse salário tem todos os encargos. Eu não vou especificar aqui exatamente o valor dos encargos, porque existe uma variável muito grande do valor dos encargos. E por que ele está lá no custo fixo? Porque vai depender da sua tributação. De acordo com a tributação no qual você se enquadra, você vai saber o quanto você vai ter de encargos para aquele funcionário. Isso não é variável de acordo com o mês. Por isso, eu não vou especificar aqui exatamente qual seria o custo do INSS em cima desses R$1.000. Por isso, para vocês terem um trabalho com folga, pensem sempre o custo que você terá com o seu funcionário será de aproximadamente 100% do salário dele. E é em cima disso que nós vamos fazer a provisão. Além dos encargos, você tem também que pensar nas férias. Então, a cada 12 meses, ele tem o direito das férias, certo? E como que funciona essa parte de férias? Seu funcionário tirou férias, você vai ter que antecipar um salário dele inteiro e, acima disso ainda, pagar mais 1/3 equivalente a este salário. O que ficaria o valor do salário, que nós estamos trabalhando aqui com um valor fictício de R$1.000, mais 1/3 deste valor. Esse seria o proporcional das férias de 30 dias do seu funcionário. 13º, ou seja, a gente já sabe que chega lá no mês de novembro e dezembro, a gente tem que pagar o 13º, que são divididas em 2 parcelas, ok? Então, considere dos 12 meses. Lembrando que 13º sempre vai ser o proporcional. Então, se o seu funcionário entrou lá no meio do ano, vai ser o proporcional, se ele entrou em junho, julho, vai ser o proporcional dos meses trabalhados. Mas aqui nós vamos considerar como um ano cheio. Então, esse funcionário trabalhou os 12 meses, chegou na hora do 13º, ele vai ter o salário dele, o 13º dele integral, ok? Os R$1.000. Eu fiz essa conta aqui, colocando o salário, o 1/3 das férias, na parte do 13º salário. Vamos desconsiderar aqui. As contas que eu faço seria o quê? Eu vou tirar de provisão mensal 40% da minha folha de pagamento. Se a minha folha de pagamento é R$5.000, então eu estou considerando o quê? Um funcionário com um salário de R$1.000, certo? E eu tenho 5 funcionários. Então eu tenho uma folha de pagamento de R$5.000. O que seria, então, os 40% desses R$5.000? Seria algo aproximado de R$2.000. Então, mensalmente, você vai separar para uma poupança R$2.000. Ao longo dos 12 meses, você vai ter aí nessa poupança, então, claro que tem uma pequena correção, mas vamos considerar somente o valor aqui, R$24.000. Aí você fala, nossa, Fabiane, mas a minha folha de pagamento é 5.000 e eu tenho que ter ali R$24.000 de guarda, de reserva para minha provisão? Sim, por quê? R$5.000, se você vai dar férias e 13º para o seu funcionário no fim do ano, 13º tem que, mas olha, eu já vou aproveitar e vou dar as férias coletivas. Vamos considerar aqui os 30 dias, né, que é um pouquinho fora da realidade, que normalmente o pessoal aí tem dado 15 a 20 dias. Mas vamos considerar os 30 dias. Você tem que antecipar o salário desses 5 funcionários. Então, dentro de um mesmo mês, além de você pagar o salário do mês, você tem que pagar mais 5.000 das férias, mais o 1/3 sobre essas férias. Então, já tem mais esse outro gasto, mais o 13º. E tudo isso tem os encargos, que, de novo, vai ser variável de acordo com a tributação no qual você se encontra. Então,
Então, se nós fazermos as contas aqui, ó, os 5 mil, salário adiantado pelo fato das férias, ok? Mais 1/3, aproximadamente 1.666, mais os 5 mil reais do 13º. Só aqui nós já tivemos 11.166. Mas, lembrando, ainda tem o FGTS e tem o INSS que incide sobre isso aqui. E essa outra sobra, porque isso aqui dá aproximadamente metade do que você tem de reserva, então dessa sobra, né, do seu caixa, da sua poupança, você vai utilizar também para esses encargos. E por que eu adicionei aqui um termo rescisões? Imagine que num período aí desse ano, algum funcionário pediu para se desligar. Ou até mesmo você precisou fazer a troca de algum funcionário, porque por algum motivo, ou não estava satisfeito com o trabalho dele, ou enfim, quis trocar toda a sua equipe, você tem alguns gastos para isso. Então, dentro dessa rescisão, por exemplo, você vai ter que pagar um aviso prévio, você vai ter que acertar esse 1/3 de férias, você vai ter que acertar o 13º proporcional. E se for uma demissão, ainda tem aquela multa proporcional do FGTS. Então, para que você não fique se prendendo a isso, olha, agora eu não vou ter esse dinheiro para essa demissão ou algo assim, você utiliza deste mesmo dinheiro. Então, essa previsão dos 40% em cima da sua folha de pagamento é para te dar essa tranquilidade também, para que a sua equipe funcione bem, para que ela sempre esteja engajada, porque você não fica na pendência do seu fluxo de caixa para tomar a decisão de dispensar ou não. Ou então, se aquela pessoa chegou e pediu para se desligar por algum motivo, e você ser surpreendido falando, opa, peraí, eu não tenho esse dinheiro aqui no meu caixa. Então, com esse valor dos 40%, é para você trabalhar tranquilamente, para chegar no fim do ano, ou no período de férias de um funcionário, você ter esse dinheiro em caixa, ou até mesmo uma rescisão. Então, esse número não é mágico, não é assim, inventei os 40%. Mas está dentro dos parâmetros de todas essas somas.